Bom dia, meus queridos, minhas queridas, os alunos do quinto ano A, do quinto ano B, quinto ano C e quinto ano D. Tudo bem, gente? Olha só, hoje é 7, de outubro de 2021, quinta-feira. A gente está estudando qual gênero? O gênero informativo, né? E qual é a função do gênero informativo? Informar a respeito de alguma coisa, né? Não é instruir, porque se instruir ele está te ensinando, não é? O texto informativo, ele tem como objetivo principal te informar, né? A respeito de um assunto, né? De uma determinada informação sobre alguma coisa assim, né? Então, podemos buscar informação sobre algo que conhecemos em jornais e revista, no dicionário e na internet. Lembrando que o texto informativo, aquele que está te dando informações sobre um determinado assunto, né, como artigos de jornal, alguma coisa. No dicionário, também é um tipo de texto informativo que tem no dicionário, só que ele é um texto informativo mais, como se diz, um verbete, né? E, na verdade, ele é um verbete, mas não deixa de ser também um texto informativo. De qualquer forma, ele está te informando sobre alguma coisa, né? O texto informativo, a gente pode encontrar em jornais, em dicionários, na internet, etc, não é isso? Só relembrando, tá bom? A função social dos textos desse gênero é informar o leitor por meio de sequências expositivas descritivas com linguagem clara, direta e objetiva, tá? Uma vez o texto informativo é um texto expositivo, tá bom? Então, a gente sabe que ele está ali colocando algo para você, está te informando sobre alguma coisa, certo? Olha lá, o nosso texto, de um texto informativo, fala sobre o gigante que tem medo de abelha, né mesmo? E quem é esse gigante que esse texto está falando? Do elefante, isso mesmo. Olha lá, vamos lá. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens o caminho para lugares como água e alimento. Eles aprendem e nunca mais se esquecem, tá vendo? Então, por isso que tem essa expressão, um GPS embutido. Não é que ele tem um GPS embutido no cérebro dele, mas ele tem uma boa memória, né? Ele começa a ser treinado para aquilo, por quem? Por suas mamães, né? Por ele possuir uma boa memória, essa relação que tem com a mãe dele, ela vai logo ensinando a ele o caminho de lugar com água e de comida, né? Isso é cuidado, né, que ela tem. Bons em natação, olha só, os elefantes são bons em natação. Você sabia que como nós, os elefantes são mamíferos? Pois bem, eles adoram tomar banho com água para se refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra os carrapatos e parasitas. Ou seja, como eles não sabem coçar, como eles não sabem tirar os carrapatos e parasitas, eles deitam na lama e rolam, né? Brincando com a lama para quê? Para que a pele dele fique protegida, né, contra os carrapatos e os parasitas. Dormem em pé. Eles dormem em pé cerca de 4 horas de sono. Já imaginou você 4 horas de sono dormindo em pé? Pois é, os elefantes, ele tem essa atribuição, né? Eles conseguem dormir, tá? Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiado nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Tá vendo? Outra informação importante. Só os filhotinhos o que? Se deitam, né? É muito cocô. Isso é que ponto é esse que tá aqui? Ponto de exclamação, né? Alguém ficou surpreso. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô. Gente, é cocô demais. Por dia. Com tanta porcaria, vem de tudo o que eles comem. Então, se eu sei que eles fazem tanto cocô, é porque eles comem o quê? Muito. Mas está dizendo aí que eles comem muito? Está dizendo a expressão, eles comem muito? Não. Mas como que eu deduzo isso? Porque dizem que eles comem cerca de 150 a 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvores e raízes.
não é? Então, o problema não, o texto já está me dizendo que eles fazem muito cocô porque eles comem muito, ok? Então, aqui no nosso outro cardzinho, a gente pode perceber também, né, o medo. Quando fala que medo de quê? De que os elefantes têm medo? Né? Eles, por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Então, eles são muito espertos, né? Eles sabem que esse inseto, se picar, vai ficar muito dolorido. Mas será que como é que eles sabem disso? Com certeza alguém já foi picado por um inseto desse, né? E eles passaram um para o outro. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som. Para que eles emitem esse som? Para avisar os outros que há um grande enxame de abelha. Se o enxame de abelha atacar uma manada de elefantes, pode fazer o quê? Matar filhotes, ok? E aí vamos passar para o nosso outro card. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, olha que interessante, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Quando é que eles fazem isso? Quando eles encontram seus antepassados, isso quer dizer os avós, os pais, os tataravós, né? A sua família mesmo, porque eles são uma grande família, independente de ter nascido naquela manada ou não. Quando eles encontram um do seu ancestral, um do seu antepassado, eles choram baixinho, eles emitem um som como se estivessem chorando, né? Isso demonstra como eles são inteligentes. E aí também, gente, a gente vê aqui, ó, dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão. Por que será que eles têm as orelhas grandes? Refrescar o corpo, abanar. Então, o papel das orelhas é refrescar o corpo, abanar o bicho, abaixar a temperatura naquela região que é cheia de veias e sangue resfriando a círcula. Tá? Olha só, a orelha deles ser grande não é porque simplesmente tem que ser, mas ela tem uma função, né? Ela tem uma finalidade, tá? Que é o quê? Refrescar o corpo, né? Abanar, ver que eles ficam abanando a orelha, você já prestou atenção a isso em algum filme? Pois é, porque ali naquela orelha deles, ali é cheio de veias, tá? E essas veias, e esses abanados, eles estão fazendo o quê? Protegendo, né? Aquelas veias, resfriando o sangue aonde ele circula, ok? Aí vamos lá para nossa atividadezinha, olha só. Nós temos um cartaz aqui que diz assim: observe agora o cartaz deste filme em que o protagonista é um elefante, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui esse cartaz. O que esse cartaz tá mostrando pra gente? Ah, professora, ele está mostrando aquele filme, né, do Dumbo. Isso mesmo, ele está mostrando o filme do Dumbo. É um cartaz, né? Mas os elefantes podem voar? Não, claro que não. Então, tá falando de quê? De um personagem, né? Cujo o seu protagonista desse filme é um elefante, não é isso? Um elefante, uma história infantil. Um elefante que tinha orelhas mas tão grandes que podia voar. Não é isso que ele está falando? Então, por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? O que é Dumbo? É algo que é imenso, não é mesmo? É algo que é grande. E o que é grande aí nesse elefantinho? As orelhas. Então, é por isso, né? Os boxes informativos tá dizendo que ele tem as orelhas grandes, né? Dumbo, o tamanho das orelhas tem uma razão. Aqui, ó. O tamanho das orelhas tem uma razão. Qual é a razão? Qual é a razão? Refrescar, isso mesmo, né? E aí, quando ele começa a abanar as orelhas, o que acontece? Abaixa a temperatura. Muito bem, naquela região. Qual região, gente? A região das orelhas, é claro, né, professora? E aí o sangue resfriado começa a circular pelo corpo do animal, né? Bem interessante. Gostei desse ponto aí deles. Aí vamos lá para nossa outra perguntinha. Explique que o título
Explique por que o título Um Gigante que Tem Medo de Abelha foi dado ao texto informativo. Qual é a intenção do autor, né, do texto, da autora, que é uma mulher? Qual foi a intenção dela em colocar um gigante, né? Porque quando eu falo assim, um gigante, você pensa em quê? Algo imenso, né? Algo assim enorme, algo muito além daquilo, né? Então, quando eu digo um gigante, eu quero fazer o quê? Eu quero chamar a tua atenção? Claro que sim. Porque se eu disser assim, um elefante com medo de abelha, vai te chocar? Vai chamar a tua atenção? Não, não vai. Então, para chamar a atenção, eu disse um gigante, né? E aí eu uso o quê? Um adjetivo. Porque eu tô dando o quê, gente? Eu tô dando uma qualidade, eu tô dando uma característica ao elefante, né? Quando eu digo gigante. Gigante não é uma característica que eu tô falando do elefante. Não tô dizendo que o elefante é grande, é gigante. Então, isso é um adjetivo, tá bom? E aí, a palavra abelha, né? No caso, um gigante com medo de abelha. Veja só, como é que soa isso? Eu quero chamar a atenção, né? O gigante que eu estou me referindo é o quê? É o elefante. E a abelha, será que ela é gigante também? Não, né? Ela é um ser pequeno, ele é um pequenino, não é mesmo? Então, um está se contrapondo contra o outro, tá? Volte às páginas 78 e reveja todos os blocos das informações quando o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas? Você vai voltar, igual a professora fez a leitura, você vai voltar lá no texto e vai fazer toda a leitura dos boxes de novo, com bastante atenção, tá bom, gente? E aí, vai responder essas perguntinhas na página 83. Não esqueça de enviar os registros das atividades, porque essas atividades também são pontuadas. Não se esqueça que acabaram de fazer as provas, mas tem criança que não tem ponto suficiente, tá bom? Então, tenha uma boa aula, uma boa atividade e eu estou aguardando, tá? O envio das suas atividades. Beijo, gente!